A manhã de junho amanheceu com uma claridade suave em Hollingford, iluminando cada canto do vilarejo como se anunciasse um dia escolhido a dedo para uma celebração. As casas de pedra refletiam o brilho dourado, as janelas antigas cintilavam, e o som distante dos sinos de St. Aldwyn's ecoava com uma harmonia quase ensaiada. Era o casamento de Adrian Fletcher e Helen Arkwright, um evento que movimentara conversas, expectativas e pequenos comentários sussurrados por toda a região durante semanas. Miss Marple, que havia sido convidada como amiga distante da família Arkwright, aproximou-se da igreja com o passo tranquilo de quem reconhece que, em cerimônias como aquela, mais que festa, revelam-se verdades que ninguém pretende expor. Dentro de St. Aldwyn's, o ambiente estava decorado com flores delicadas, fileiras bem organizadas e um perfume doce que misturava lírios e rosas. Miss Marple sentou-se na terceira fileira, num ponto que lhe dava visão clara do corredor e do altar. Observava tudo com atenção silenciosa, percebendo detalhes que passariam despercebidos pelos convidados mais distraídos. Havia sorrisos largos, é claro, mas também olhares tensos e expressões contidas. Casamentos, ela sabia, tinham o hábito de revelar fissuras escondidas. Quando o órgão começou a tocar e todos se viraram, Helen surgiu ao lado do pai. Caminhava com elegância, o vestido simples, revelando mais sobriedade do que ostentação. Apesar da postura firme, Miss Marple notou um leve tremor no buquê que a noiva segurava, não forte o suficiente para ser interpretado como medo, mas definitivo o bastante para sugerir que algo a preocupava além do esperado para uma noiva em seu grande dia. No altar, Adrian aguardava com um sorriso genuíno, o tipo de sorriso que não admite segundas intenções. Era um rapaz querido na vila, sempre prestativo e gentil. Ainda assim, Miss Marple percebia uma sombra vinda não dele, mas das pessoas à sua volta. Nora Caldwell, amiga próxima, havia desviado o olhar de forma rápida demais quando a noiva entrou. Franklin Arkwright, o irmão mais velho de Helen, permanecia de braços cruzados com uma rigidez que parecia mais vigilância do que emoção familiar. Já a senhora Arkwright exibia um sorriso impecável, mas frio. A cerimônia seguiu com a solenidade esperada. Votos, bênçãos, risos discretos, tudo encaixado como numa fotografia cuidadosamente montada. Quando as portas da igreja se abriram e os convidados começaram a caminhar em direção ao jardim da propriedade Arkwright, o clima parecia leve e festivo, mas Miss Marple sentia outra camada oculta sob aquele brilho, o tipo de camada que costuma anunciar problemas. O jardim estava cuidadosamente preparado, com mesas alinhadas sob um toldo claro, arranjos florais distribuídos com precisão e bandejas de bebidas posicionadas para o brinde. A família da noiva, conhecida por seu bom gosto, havia planejado tudo com perfeição. Enquanto a maioria dos convidados se dispersava conversando com alegria, Miss Marple observava em silêncio. Viu Nora aproximar-se de Adrian rapidamente, em uma conversa curta que terminou com um afastamento desconfortável. Viu o pai de Helen cochichar com a filha, algo que a fez franzir a testa antes de disfarçar. Viu Franklin examinar as garrafas de bebida com atenção excessiva antes de se afastar ao perceber que alguém se aproximava. Cada cena era breve, mas em conjunto formava um retrato mais amplo. Quando o momento do brinde chegou, as taças foram levantadas com entusiasmo. Adrian, sorridente, ergueu o copo como se estivesse, de fato, celebrando o início de algo promissor.
Helen acompanhou o gesto, embora seus olhos revelassem uma apreensão que não escapou à atenta observadora na terceira fileira. Por alguns segundos, tudo estava perfeito, equilibrado, tão harmonioso quanto o vilarejo sempre aparentara ser. A harmonia, porém, durou pouco. Logo após beber, Adrian levou a mão ao pescoço, como se algo o apertasse por dentro. O rubor tomou seu rosto de forma súbita, seus olhos se arregalaram e o copo escapou-lhe da mão, caindo ao chão com um tilintar seco. O susto percorreu o ambiente antes mesmo que alguém pudesse reagir. Em seguida, o caos emergiu. Gritos, correria, desespero. Helen ajoelhou-se ao lado do marido recém-casado, tentando entender o que acontecia, enquanto convidados se afastavam ou tentavam ajudar sem saber exatamente como. Miss Marple observou cada detalhe com a calma de quem sabe que a verdade está sempre escondida nos instantes mais confusos. Viu Nora recuar instintivamente, pálida. Viu Franklin se aproximar com rapidez suspeita, depois hesitar. Viu a Sra. Arkwright levar a mão ao rosto, mas sem derramar lágrimas. Viu cada pessoa revelando por reflexo partes de si que talvez preferissem manter ocultas. Quando ficou evidente que Adrian não sobreviveria, Miss Marple deu alguns passos até a mesa das bebidas. Enquanto os convidados eram guiados para dentro da casa, ela se aproximou do local onde o noivo estivera. O aroma que encontrou ali não era o comum de vinho espumante. Havia algo mais. Um cheiro suave, mas marcante. Um cheiro que Miss Marple conhecia de outras histórias, outras perdas, outras tardes interrompidas por tragédias. Não era uma suposição apressada, era um reconhecimento. Aquele tipo de fragrância não aparecia sem motivo. Enquanto a tarde se tornava mais silenciosa e a notícia se espalhava entre murmúrios, Miss Marple permaneceu observando o jardim abandonado. O que começara como uma manhã luminosa agora parecia tingido de sombras. Havia ali algo cuidadosamente preparado, algo que não surgira por acaso. Nada naquela morte era natural. Nem o momento, nem a forma, nem os olhares que vieram depois. Miss Marple endireitou o corpo, com a expressão grave de quem compreende que o pior já aconteceu e que o verdadeiro trabalho começa agora. A verdade estava oculta entre gestos, omissões e intenções silenciosas. E ela, sem dúvida, encontraria cada peça. O silêncio que tomou conta da propriedade após a morte de Adrian contrastava de forma gritante com o brilho festivo que preenchera o local minutos antes. Os convidados haviam sido levados para dentro, cada um expressando choque, medo ou nervosismo conforme respondiam às perguntas do médico e do policial local. A princípio, insistiam na possibilidade de um mal súbito, mas Miss Marple sabia que aquilo não era um desmaio comum, nem uma fatalidade. Havia algo cuidadosamente oculto entre a aparência tranquila da celebração e o resultado trágico que se revelara tão rápido. Ainda no jardim, Miss Marple observou novamente a mesa do brinde. As taças permaneciam onde tinham sido deixadas às pressas, algumas cheias, outras parcialmente vazias, e a taça usada por Adrian, agora tombada, ainda deixava um resíduo brilhante ao lado do prato. O cheiro que ela identificara antes continuava presente, discreto, mas firme, como prova silenciosa de que alguém havia interferido naquele momento, aparentemente inofensivo. Quando entrou na casa, encontrou a noiva sentada num sofá, cercada pela mãe e por duas convidadas que tentavam consolá-la. Helen tremia, mas, apesar do estado de choque, parecia manter uma postura mais firme do que Miss Marple esperava,
de alguém que acabara de perder o marido no próprio casamento. Não era insensibilidade, era controle. Um controle excessivo, talvez. Já o pai, Mr. Arkwright, falava com o policial com um ar rígido, como se tentasse organizar internamente a versão mais adequada para os fatos. O policial, Sargento Belmont, era um homem robusto, de expressão sempre confusa, acostumado a lidar com problemas de bar, discussões entre vizinhos e roubos de ferramentas nas fazendas. Não um envenenamento em pleno casamento. Ainda assim, esforçava-se para parecer seguro diante dos presentes. Peço que todos permaneçam na propriedade até entendermos o que aconteceu, disse o sargento com voz firme. Pode ter sido um ataque súbito, mas... Bem, precisamos ser cautelosos. Miss Marple aproximou-se e pediu licença para acompanhar a conversa. Belmont, que a conhecia de outras visitas à região, acenou com respeito, reconhecendo que ela, mesmo sem título oficial, tinha uma habilidade rara para observar o que outros ignoravam. Sargento, disse Miss Marple, antes de considerar causas naturais, talvez seja prudente examinar a garrafa usada no brinde. Algo no aroma me pareceu incomum. Belmont franziu o senho. Incomum como? Um amargor específico, algo que não pertence ao espumante. O sargento, inicialmente relutante, acabou pedindo ao médico que recolhesse as taças e as garrafas. Antes que pudessem fazê-lo, porém, Sra. Arkwright, com a voz trêmula, aproximou-se. Isso é absurdo. Não pode ter sido nada no brinde. A garrafa estava lacrada. Franklin abriu apenas alguns minutos antes. Miss Marple observou a reação de Franklin, o irmão da noiva. Ele ergueu a cabeça rapidamente, como se tivesse sido chamado de forma inesperada. Seus olhos passaram por Miss Marple sem linger, mas com uma tensão evidente. Não era culpa evidente, mas preocupação. O tipo de preocupação de quem não quer ser arrastado para algo que preferiria manter distante. Abriu a garrafa? Perguntou Miss Marple com simplicidade. O senhor estava então responsável pelo brinde? Sim, quer dizer, não exatamente. Franklin ajeitou o colarinho. Eu só ajudei porque o garçom demorou. Só isso. Foi apenas essa garrafa que abriu? A do brinde dos noivos, sim. As outras foram abertas pelo garçom. Miss Marple assentiu, sem prolongar o questionamento. A resposta fora dita depressa demais. Não necessariamente mentirosa, mas certamente defensiva. E defensividade, em situações assim, quase sempre tem motivo. No outro lado da sala, Nora Caldwell permanecia sozinha, sentada perto da janela, encarando o jardim com olhos fixos. A rigidez de seu rosto contrastava com a imagem de alegria que havia demonstrado quando chegara à cerimônia. O choque parecia autêntico, mas havia algo mais, uma inquietação interna que escapava quando ela apertava as mãos repetidamente, como se dominasse pensamentos indesejados. Miss Marple aproximou-se com calma. Minha querida, está bem? Nora levantou os olhos lentamente. Eu não sei o que dizer. Adrian... Sua voz falhou. Ele não merecia isso. A senhora o conhecia bem? Perguntou Miss Marple com suavidade. Éramos amigos. Nora respondeu rápido demais. Só isso. Só isso, pronunciado com essa velocidade, raramente significa o que pretende significar. O desconforto evidente, a respiração curta, o olhar que se desviava quando mencionavam a noiva, tudo indicava que Nora sabia mais do que desejava admitir. Antes que Miss Marple aprofundasse a conversa, o médico retornou dizendo que faria análises básicas na taça e no restante da bebida. O sargento, então,
pediu para conversar novamente com os membros da família. Miss Marple saiu da sala e foi até o corredor, onde podia observar melhor o movimento da casa. A cada minuto, as aparências mostravam sua fragilidade. Franklin mantinha uma postura calculada, mas suas mãos tremiam discretamente quando achava que ninguém o observava. Senhora, Arkwright alternava entre chorar e exigir explicações, mas seus olhos, secos demais, revelavam mais indignação do que tristeza. Helen, embora abalada, mantinha uma clareza assustadora, como se tentasse não perder o controle em nenhum momento. E havia ainda o garçom responsável pelas bebidas, Martin Doyle, que estava pálido e inquieto desde o início. Miss Marple o encontrou apoiado na porta da cozinha, com expressão de quem revivia mentalmente cada segundo do brinde. Martin, disse ela, percebi que parece preocupado. Há algo que o senhor gostaria de dizer? Ele hesitou. Eu não sei se é importante. Talvez seja bobagem. Nesse tipo de situação, nada é bobagem. Martin engoliu em seco. A garrafa do brinde não estava na adega ontem à noite. Ela sempre fica lá, numa caixa separada. Hoje de manhã, quando fui buscar, estava sozinha num canto da despensa. Achei estranho, mas pensei que alguém tivesse movido. Miss Marple fixou os olhos nele. E mais alguém tem acesso à despensa? Quase todos da casa. Mas... Martin olhou em direção ao corredor. Franklin passou por lá cedo hoje. Parecia nervoso. Bom, Nora também entrou ali mais tarde, dizendo que precisava de água. As peças começaram a se mover na mente de Miss Marple. A morte de Adrian não fora um acidente. E mais importante, ninguém naquele casamento era tão inocente quanto aparentava. Por trás de cada gesto havia uma intenção, uma história não contada, um segredo cuidadosamente guardado. As aparências estavam ruindo. E a realidade, como sempre, começava a emergir. A tarde avançava dentro da propriedade Arkwright, mas o clima permanecia preso ao instante da tragédia. A atmosfera, que antes era de celebração elegante, agora estava carregada de tensão. O sargento Belmont tentava organizar depoimentos, mas Miss Marple sabia que conversas formais raramente revelavam o que importava. O que realmente importava era o que as pessoas faziam quando acreditavam que ninguém estava observando, ou quando achavam que ainda podiam controlar as consequências do que havia acontecido. Enquanto circulava pelo corredor principal, Miss Marple ouviu, atrás de uma porta semiaberta, a voz de Mr. Arkwright discutindo com o irmão mais velho da noiva. Parou sem se aproximar demais, apenas o suficiente para captar o conteúdo. Era uma conversa tensa, rápida, metálica. Você não poderia ter deixado isso acontecer justo hoje, disse Mr. Arkwright, com voz dura. Eu já disse que não tive nada a ver com isso, respondeu Franklin, igualmente irritado. Não coloque isso sobre mim. Acha que agora isso não vai recair sobre esta família? O pai rebateu. Tudo que construímos desde seu avô, tudo pode ruir por causa desse escândalo. O silêncio que se seguiu dizia mais do que qualquer declaração. A morte de Adrian não era apenas uma tragédia, era uma ameaça ao status da família Arkwright. Miss Marple afastou-se antes que percebessem sua presença. Voltou ao hall principal, onde Helen conversava com o sargento Belmont. A noiva tentava responder com clareza, mas havia em sua postura algo que destoava da jovem fragilizada que muitos esperavam ver. Quanto exatamente Adrian herdaria quando se casasse com você? Perguntou o sargento, desconfortável por fazer uma pergunta tão direta em um momento daquela natureza. Nada significativo.
respondeu Helen rapidamente. A herança da minha família não seria dele, ao menos não agora. A resposta, no entanto, não parecia suficiente para explicar o incômodo na expressão de Belmont. Ele olhou para Miss Marple como se pedisse orientação silenciosa. Miss Marple aproximou-se. Minha querida, disse ela à noiva, às vezes questões financeiras criam circunstâncias mais complicadas do que imaginamos. Mesmo que não fossem bens diretos, seu casamento colocaria Adrian em novas posições dentro das propriedades de sua família. Helen hesitou um segundo antes de responder. Meu pai pretendia envolvê-lo na administração das terras. Ele sempre achou que Adrian tinha bom senso. Fez uma pausa breve. Franklin nunca gostou da ideia. Essa pequena frase era mais valiosa do que parecia. Adrian tinha algo que Franklin desejava manter distante. Poder. Não um poder absoluto, mas o suficiente para ameaçar a posição do irmão mais velho dentro da estrutura familiar. Quando se retirou da conversa, Miss Marple dirigiu-se discretamente ao escritório da casa, onde o pai da noiva guardava documentos importantes. Não entrou, mas ficou próxima o bastante para notar quando Mr. Arkwright saiu de lá levando um envelope grosso sob o braço. Assim que ele se afastou, Nora Caldwell apareceu no corredor, seguindo-o com um olhar carregado de ansiedade. O interesse de Nora no conteúdo daquele envelope era visível, e Miss Marple percebeu que havia mais entre a moça e Adrian do que uma simples amizade. Decidiu abordá-la novamente, dessa vez em momento mais privado. Encontrou Nora sozinha perto da escada lateral, esfregando as mãos como se tentasse afastar pensamentos indesejados. Minha querida, disse Miss Marple com gentileza, às vezes conversas sinceras ajudam a aliviar o coração. Nora respirou fundo. Eu não queria vir ao casamento, admitiu, baixando a voz. Mas achei que seria pior se não viesse. Por causa de Adrian? Ele... Nora hesitou. Ele era meu amigo. Mas a família Arkwright nunca gostou muito de mim, e eu sabia que depois do casamento seria melhor manter distância. Miss Marple aguardou em silêncio e Nora continuou, como quem finalmente decide liberar o peso que carregava. A verdade é que Adrian queria trabalhar comigo, não com os Arkwright. Ele me disse isso algumas semanas atrás. Ele iria recusar o cargo que o pai da Helen ofereceu. Essa informação alterava tudo. Se Adrian recusaria oficialmente trabalhar para a família Arkwright, então toda a estabilidade que Mr. Arkwright esperava garantir com o casamento seria prejudicada. A união entre as duas famílias perderia força prática. Em outras palavras, aquele casamento, aos olhos da família Arkwright, deixava de ser um acordo vantajoso. Miss Marple seguiu pelos corredores enquanto juntava as peças. A forma como Mr. Arkwright reagira à morte, a rigidez de Franklin, a postura controlada de Helen. Todos pareciam mais preocupados com as consequências externas do que com a perda de Adrian. No jardim, o médico já tinha alguns resultados preliminares. O sargento chamou Miss Marple para ouvir. A taça continha traços claros de uma substância tóxica, disse o médico, sem rodeios. Não há dúvida de que foi envenenamento. O sargento Belmont passou a mão pela testa, murcho. Isso significa que alguém teve acesso direto à bebida, disse ele. Ou a taça, acrescentou Miss Marple calmamente. Franklin aproximou-se nesse momento, ouvindo a última frase. Está querendo dizer que alguém manipulou tudo antes do brinde? Sua voz estava mais alta que o necessário. Estou dizendo apenas que o veneno chegou ao copo do noivo, respondeu Miss Marple. O modo como chegou ainda é uma questão em aberto. Franklin recuou,
mas não antes de lançar um olhar rápido em direção à irmã. Helen desviou, sem encará-lo. A ambição financeira e o desejo de controle sobre o patrimônio familiar eram evidentes. Cada membro da família Arkwright tinha algo a perder com o casamento, ou algo a ganhar, dependendo do desfecho. E Adrian, com seu jeito calmo e simples, parecia ter sido a peça central de interesses que ele próprio nunca pretendia disputar. Miss Marple, ao observar todos aqueles comportamentos, sabia que a resposta não estava apenas no veneno, mas naquilo que cada gesto representava. Dinheiro e poder moviam pessoas de formas que elas próprias tentavam esconder, mas as aparências estavam ruindo depressa, revelando uma teia muito maior do que qualquer drama conjugal. E ela estava apenas na metade da descoberta. A revelação de que Adrian pretendia recusar o cargo oferecido pela família Arkwright mudara o rumo da investigação, mas Miss Marple sabia que questões financeiras raramente agiam sozinhas. Em muitos casos, a motivação mais perigosa estava ligada ao afeto distorcido, aquele tipo de amor que passa a operar como controle, medo e necessidade de domínio. E naquele casamento havia relações que não se encaixavam na superfície harmoniosa que todos tentavam exibir. Ao circular pela propriedade mais uma vez, Miss Marple percebeu Helen parada no corredor lateral, distante do tumulto principal. A noiva segurava um lenço entre os dedos, mas não chorava. O olhar estava perdido, fixo numa direção que não revelava o que se passava em sua mente. Quando a viu, a idosa aproximou-se, mantendo o tom calmo. Minha querida, talvez seja bom se sentar um pouco. Helen ergueu os olhos, mas demorou alguns segundos para responder. Estou bem. Só... tentando entender tudo. Ele parecia saudável esta manhã. Sua voz soava treinada. Nada fazia imaginar. Miss Marple inclinou-se um pouco. A senhora estava realmente feliz com o casamento? Helen fechou o lenço na mão com força. Claro que estava. Era uma resposta automática, rápida demais, que não respondia de verdade. A tensão no gesto dizia mais que as palavras. Miss Marple não insistiu. Em vez disso, mudou de assunto, mas sem desviar da intenção principal. Vocês dois pareciam ter visões diferentes sobre o futuro profissional. Isso causa alguma dificuldade entre vocês? Helen respirou fundo, desta vez demorando para falar. Não era uma dificuldade. Eu só queria que ele aceitasse o que minha família estava oferecendo. Não era pedir demais. Ele teria estabilidade. E nós também. A escolha da palavra nós não foi casual. Era a forma como pessoas com forte necessidade de controle enxergavam relacionamentos. Decisões individuais passam a ser decisões conjuntas obrigatórias, e qualquer resistência se torna um desafio pessoal. Quando Miss Marple se afastou, encontrou Nora Caldwell na biblioteca, folheando um livro sem absorver uma palavra. A jovem ergueu a cabeça assim que ouviu passos. Preciso sair desta casa, disse Nora, quase num sussurro. Isso não será possível no momento, receio, respondeu Miss Marple com suavidade. Precisamos entender tudo antes que alguém se vá. Nora fechou o livro devagar. Eles nunca aceitaram que eu fosse próxima de Adrian, desde o começo. Eu não tinha o nome certo, nem a família certa. Miss Marple sentou-se na poltrona ao lado. E o que exatamente existia entre vocês dois? A moça hesitou, mas sua expressão já entregava a resposta. Nós éramos mais do que amigos, durante muitos meses, antes de Helen surgir. Pausa. Ele terminou comigo quando percebeu que ela não reagiria bem. Havia dor na fala, mas também algo mais profundo. A sensação de ter sido afastada de propósito,
de ter tido o relacionamento arrancado pelo controle externo. A família Arkwright interferiu nisso? Perguntou Miss Marple. Direta ou indiretamente? Sim, eles nunca disseram nada claramente, mas sempre deixavam claro que eu não fazia parte do círculo deles. Nora olhou para a porta. E Helen? Ah, ela não suportava me ver perto dele. O amor possessivo surgia como uma peça fundamental. Nora fora afastada para abrir caminho para o casamento. Helen, desde o início, parecia determinada a garantir que Adrian se encaixasse em sua vida e no plano da família. Isso não era apenas escolha, era controle. Mais tarde, quando a noite começou a cair e algumas luzes foram acesas no jardim, Miss Marple encontrou Franklin conversando à distância com Sra. Arkwright. O jovem falava baixo e apressado, como alguém tentando convencer outra pessoa de algo. Ao perceber a aproximação, ele encerrou a conversa abruptamente e afastou-se. A Sra. Arkwright, no entanto, permaneceu ali, com o olhar duro. Não sei por que todo esse interrogatório, Miss Marple, disse ela com frieza elegante. O rapaz pode ter tido um ataque. Essas coisas acontecem. É verdade, respondeu Miss Marple, firme, porém delicada. Mas ataques não costumam deixar resíduo amargo numa taça. A expressão da Sra. Arkwright endureceu. Minha filha já sofreu o suficiente hoje. Espero que sim, replicou Miss Marple. Mas às vezes a dor expressada esconde outra totalmente diferente. A mulher respirou fundo, com certa impaciência. Adrian era um bom rapaz, mas não era o marido ideal para Helen. Ele não tinha a determinação necessária para seguir nosso padrão. Eu temia que, com o tempo, minha filha acabasse frustrada. Essa frase, dita sem vergonha, mostrava claramente a visão da família. Helen não procurava apenas um parceiro, procurava alguém moldável. E quando o amor se confunde com necessidade de controle, qualquer resistência gera conflito. Quando a idosa deixou a Sra. Arkwright, encontrou o garçom Martin Doyle novamente, agora carregando caixas de taças para a cozinha. Ele parecia inquieto desde o começo do dia. Martin, chamou Miss Marple. Você já viu algum comportamento estranho entre Helen e Adrian antes do casamento? Ele olhou para os lados antes de responder. Não sei se devo dizer... Nunca é bom guardar informações quando há uma morte envolvida. Martin respirou profundamente. Helen era... intensa. Muito mais do que parecia. Sempre queria saber onde Adrian estava, com quem falava, o que fazia. Até comigo ela perguntava sobre os horários dele. Ele engoliu em seco. E algumas vezes ouvi discussões entre eles. Ela dizia que ele não podia simplesmente seguir o próprio caminho, que agora ele fazia parte dos Arkwright. Essa era uma frase reveladora, não apenas sobre o relacionamento, mas sobre o tipo de vínculo que Helen acreditava manter. Um vínculo que, se ameaçado, poderia provocar atitudes extremas. Após recolher essas informações, Miss Marple voltou ao jardim. O ar estava mais frio e a luz vinha apenas das luminárias próximas ao portão. De lá, ela viu Helen conversando com Franklin. O tom era baixo, mas a linguagem corporal dizia tudo. Franklin parecia irritado. Helen parecia exigir algo. O irmão gesticulava de forma contida, enquanto a noiva falava de maneira firme, sem abalar a postura. Uma relação de irmãos que se apoiam não costuma incluir conversas tão tensas num dia tão trágico. Quando Franklin se afastou, Helen permaneceu alguns minutos, parada ao lado da mesa das bebidas, encarando a taça vazia do noivo como se tentasse reconstruir mentalmente cada detalhe do brinde. Não chorava, não tremia, apenas
observava. E isso, para Miss Marple, dizia mais do que qualquer declaração formal. O amor que havia ali não era o amor que se entrega, era o amor que exige, que controla, que decide, que domina. E quando esse tipo de amor é frustrado, ele pode se tornar perigosamente destrutivo. Miss Marple sabia naquele momento que estava diante não apenas de um crime motivado por questões financeiras, mas de um crime enraizado numa forma muito específica de posse: a incapacidade de aceitar que outra pessoa siga um caminho próprio. E pouco a pouco essa verdade começava a se revelar. A noite caiu por completo sobre a propriedade Arkwright, mas dentro da casa o ritmo permanecia inquieto, como se cada passo ecoasse um pouco mais alto do que deveria. Os convidados restantes estavam reunidos em pequenos grupos, alguns tentando consolar a noiva, outros preferindo silêncio absoluto. A tragédia, como sempre acontece em eventos de grande visibilidade, se tornara objeto de sussurros, interpretações apressadas e teorias nascidas do desespero. A família Arkwright, por sua vez, tentava manter uma postura digna, embora estivesse evidente que o esforço de preservar a aparência começava a desmoronar. Miss Marple percebeu isso ao entrar na sala principal. Mr. Arkwright conversava de maneira rígida com dois tios distantes, repetindo frases prontas sobre como era necessário confiar na investigação e evitar comentários desnecessários. Sra. Arkwright, sentada numa das poltronas mais altas, parecia empenhada em transmitir controle emocional, ainda que seus olhos fossem mais duros do que tristes. Franklin, inquieto, circulava entre os convidados, sempre atento ao que diziam. Era como se todos estivessem tentando evitar que rumores escapassem para além das paredes da propriedade. Mas era exatamente esse comportamento que traía a realidade. Eles estavam desesperados para salvar a reputação da família. Quando Miss Marple se aproximou, Mr. Arkwright interrompeu a conversa e virou-se para ela com um sorriso formal. Miss Marple, agradeço por todo o auxílio, mas creio que estamos alimentando interpretações apressadas. Adrian era um rapaz frágil. Talvez tenha sido uma condição desconhecida. A idosa manteve o olhar firme. Talvez, respondeu ela. Mas é difícil ignorar o fato de que apenas ele apresentou reação ao brinde. E difícil também ignorar que a família está mais preocupada com o que os outros dirão do que com o que realmente aconteceu. A expressão do homem se endureceu, embora ele tentasse disfarçar. Não se trata disso. Apenas desejamos evitar sensacionalismos. Miss Marple não respondeu. Ele estava mentindo, não apenas nas palavras, mas no tom. O medo da família não era a tragédia em si, mas o impacto social dela. Ao se afastar, encontrou o sargento Belmont conversando com Franklin. O jovem falava rápido, como se tentasse conduzir a narrativa. Várias pessoas estavam perto da mesa, sargento. Qualquer um poderia ter colocado algo ali. Não se pode sair acusando minha família assim. Belmont respirou fundo, cansado. Estamos apenas reunindo informações, Sr. Arkwright. Franklin passou a mão pelos cabelos. Tudo isso pode arruinar a reputação de minha irmã. Não percebe isso? Miss Marple se aproximou justo a tempo de ouvir a última frase. A reputação de sua irmã está segura, disse ela, com calma. O que não está seguro é o histórico financeiro e social da família, se a investigação mostrar algo desagradável. Franklin virou-se para ela com irritação crescente. E com todo respeito, Miss Marple, a senhora está vendo coisas onde não há. Estou apenas observando, respondeu ela. Coisa que faço há muitos anos. E devo admitir,
Poucas famílias se transformam tanto quanto a sua se transformou desde a cerimônia desta manhã. Franklin não respondeu. Apenas respirou fundo e se afastou rapidamente. Miss Marple sabia que esse tipo de comportamento era típico de famílias que viviam para manter a própria imagem. E a família Arkwright era exatamente assim. Cuidava de cada detalhe, desde a forma como eram vistos até os vínculos que desejavam forjar. O casamento entre Helen e Adrian não era apenas uma união romântica, era uma aliança social, uma fusão conveniente de reputações. E agora tudo estava em risco. Helen estava no topo da escada, observando a movimentação lá embaixo. Quando percebeu que Miss Marple havia, desceu devagar. "Todos estão falando sobre nós", disse a jovem, com voz cansada. "Sobre mim? Como se eu tivesse culpa." "Talvez não haja culpa", respondeu Miss Marple. "Mas há muitas perguntas abertas. Isso costuma gerar comentários." Helen apertou as mãos. "Minha família sempre esperou que eu fizesse tudo certo. Que desse o exemplo. Casar com Adrian era parte disso." Ela respirou fundo. "Eles fizeram parecer que seria uma união perfeita, mas, na verdade, estavam mais preocupados com a imagem da família do que com minha felicidade." Era a primeira vez que a jovem falava de forma tão direta. Havia algo de verdadeiro ali, a sensação de ter sido moldada para cumprir expectativas sociais. "E Adrian aceitava isso?" perguntou Miss Marple. Helen hesitou. "Ele tentava entender, mas às vezes o afastava. Ele queria uma vida simples, e minha família via isso como fraqueza. Essa diferença de valores tornava tudo mais complexo. Adrian não encaixava no modelo pré-estabelecido pelos Arkwright, um modelo em que a aparência era tudo e o status precisava ser mantido a qualquer custo. Depois de conversar com Helen, Miss Marple caminhou até o jardim novamente, procurando o garçom Martin Doyle. Encontrou-o na cozinha, sentado, os cotovelos apoiados na mesa. Seu rosto revelava cansaço. "Martin, preciso que seja completamente sincero." Miss Marple sentou-se à sua frente. "Antes do casamento, houve alguma pressão da família para que tudo fosse perfeito?" Ele soltou um riso curto, nervoso. "Pressão? Senhora, eles controlaram cada detalhe. Horário, flores, disposição das mesas, até a forma como devíamos entrar e sair das salas. Todos pareciam tensos durante a manhã? Mais do que o normal. Especialmente Franklin. Ele estava preocupado com algo, mas não dizia o que era. Ficava dando ordens, conferindo tudo, como se quisesse garantir que nada fugiria do plano. Era exatamente o tipo de atitude que Miss Marple esperava ouvir. As expectativas sociais daquela família não eram apenas rígidas, eram sufocantes, e qualquer peça fora do lugar ameaçava a fachada tão cuidadosamente construída. Quando deixou a cozinha, encontrou Sra. Arkwright novamente. A mulher parecia irritada, como se esperasse que tudo terminasse logo. "Miss Marple, tudo isso é um exagero", disse ela. "Essas investigações, esse questionário interminável, não era necessário. Minha filha já sofreu o bastante." "Sua filha sofreu uma perda, sim", respondeu Miss Marple. "Mas a senhora, ao que parece, teme outra perda ainda maior." Sra. Arkwright cerrou os lábios. "Não sei do que está falando." "Falo do que a senhora mais deseja preservar, a imagem impecável da família." A mulher empalideceu, mas se recuperou rápido. "A imagem é importante, sempre foi. Mas isso não nos torna culpados de nada." "Talvez não", respondeu Miss Marple. "Mas torna suas ações interessantes." A conversa terminou ali. Sra. Arkwright se afastou, mantendo a dignidade que julgava indispensável.
Miss Marple sabia que as pressões familiares estavam profundamente entrelaçadas à tragédia. Adrian, com sua simplicidade, havia entrado em um território onde decisões eram tomadas não com base no afeto, mas na conveniência. E dentro desse território, qualquer passo em falso poderia ser fatal. A aparência familiar que os Arkwright tentavam preservar estava rachada. E a tragédia do casamento não era apenas um incidente isolado. Era o resultado de uma estrutura social construída sobre ambição, controle e expectativas impossíveis. E no centro disso tudo, a verdade começava a se revelar com mais clareza do que nunca. A madrugada já avançava quando o sargento Belmont, cansado e perdido entre anotações confusas, pediu que todos permanecessem no salão principal. Queria organizar as informações antes de dispensar qualquer pessoa. Miss Marple manteve-se ao fundo da sala, observando cada movimento, cada olhar desviado, cada gesto apressado. Ela já tinha uma visão clara do que havia acontecido. Faltava apenas confirmar o detalhe final e apresentar a verdade da forma mais direta possível. O sargento, percebendo a expressão firme da idosa, aproximou-se com uma mistura de respeito e ansiedade. Miss Marple, a senhora acha que tem alguma direção mais clara que eu deveria seguir? Ela ajeitou o xale e respondeu com simplicidade. Apenas comece reunindo todos no mesmo ambiente e deixe que eu exponha o que descobri. Será mais eficiente. Belmont, aliviado, concordou imediatamente e pediu que todos se reunissem na sala principal. A família Arkwright sentou-se junta, formando uma fileira quase impenetrável. Helen, com expressão dura, permaneceu ao centro. Nora manteve-se afastada, perto da janela. Franklin caminhava de um lado para o outro, visivelmente incomodado, e os demais convidados observavam sem compreender o que estava prestes a acontecer. Quando o silêncio tomou conta da sala, Miss Marple deu um passo à frente. Todos aqui sabem que Adrian não morreu por causa natural. A taça dele continha uma substância que não estava em nenhuma outra bebida. Isso elimina qualquer possibilidade de acidente coletivo. Senhora Arkwright arregalou os olhos. Está insinuando que alguém aqui... Não insinuo nada, minha senhora. Apenas apresento fatos. Ela continuou. A questão principal não é como o veneno chegou à taça, mas quem tinha motivo suficiente para colocá-lo ali. Franklin virou-se com irritação. Tínhamos dezenas de convidados. Qualquer um poderia... Não, interrompeu Miss Marple. Não foi qualquer um. Foi alguém que conhecia bem o comportamento de Adrian, os movimentos da cerimônia e que tinha acesso irrestrito à área do brinde. Franklin abriu a boca para responder, mas Miss Marple levantou a mão, silenciando-o. Primeiro, é preciso entender uma coisa muito importante. Adrian não pretendia aceitar o cargo oferecido por Mr. Arkwright. E isso mudava completamente o valor social e estratégico desse casamento. Vários olhares se voltaram automaticamente para Helen. Miss Marple continuou. Descobri também que Adrian pretendia voltar a trabalhar com Nora. Isso significaria afastar-se do controle direto da família Arkwright, o que para alguns aqui seria uma afronta ao destino planejado. Senhora Arkwright levantou-se, indignada. Ele era livre para fazer o que quisesse. Nunca o impediríamos de... Por favor, sente-se, disse Miss Marple, ainda com voz tranquila. Não é preciso defender algo que não está sendo acusado. A mulher sentou-se, rígida como mármore. Miss Marple prosseguiu. Durante a manhã, Franklin examinou as garrafas da mesa por um tempo maior do que o normal. Logo depois, Nora entrou na despensa, também em aparente estado de nervosismo. São atitudes suspeitas.
mas não suficientes para incriminar ninguém. Ambos tinham motivos pessoais, mas não tinham controle total sobre o momento exato do brinde. Franklin cruzou os braços, ressentido. Então por que mencionar isso? Porque elimina vocês como culpados. Miss Marple virou-se para os presentes. O veneno foi colocado na taça do noivo, e somente nela. Isso exige precisão. Não foi colocado na garrafa, mas no copo. E só alguém que manipulou as taças antes de serem distribuídas poderia fazer isso. Helen empalideceu, mas manteve o queixo erguido. Está sugerindo que eu... Ainda não terminei, disse Miss Marple. As taças foram arrumadas com perfeição pela manhã. Mas quando visitei o jardim antes do almoço, notei que uma delas estava exatamente 1 centímetro fora da simetria das demais. Apenas uma. E essa era a taça que Adrian usaria. A sala ficou em silêncio absoluto. Helen engoliu seco. Isso não prova nada, Miss Marple continuou ainda com calma. Também percebi que a senhora saiu da igreja antes de todos para ajustar a maquiagem. Mas o espelho do lavabo mostrava que não havia sido usado. O que a senhora estava realmente fazendo? O pai de Helen virou-se para ela, confuso. Franklin ficou imóvel. Senhora Arkwright levou a mão à boca. Eu estava apenas... Helen parecia perdida. Miss Marple completou suavemente. A senhora estava ajustando as mesas. Foi vista por Martin Doyle. Ele não entendeu o motivo, porque tudo já havia sido preparado horas antes. Martin, espantado, assentiu lentamente. Sim, eu vi. Pensei que ela estava só checando a decoração. Miss Marple aproximou-se um pouco mais. Minha querida, o que aconteceu foi simples. A senhora percebeu que Adrian recusaria o cargo e que isso colocaria em risco sua posição dentro da própria família. A pressão, as expectativas, o medo de decepcionar todos, tudo se juntou. Helen começou a tremer. Isso não é verdade. É sim, disse Miss Marple com firmeza. A senhora não podia suportar a ideia de que ele não se encaixaria no plano familiar. Não podia aceitar que ele seguisse outra direção. E pior, que ele talvez quisesse se afastar de tudo isso, inclusive da senhora. Helen deu um passo para trás, encostando-se à parede. Adrian ainda me amava. Talvez, respondeu Miss Marple. Mas amor não obriga alguém a viver preso a um destino imposto. E a senhora confundiu amor com controle. A jovem finalmente desmoronou. Chorava, mas não de tristeza. Chorava de derrota. Chorava porque a verdade exposta era impossível de negar. O sargento Belmont aproximou-se devagar. Helen Arkwright, temo que terá de me acompanhar. O pai dela levantou-se, desesperado. Isso é absurdo. Não pode... Ela foi vista ajustando a mesa, disse Miss Marple, explicando calmamente. Sabia exatamente qual taça seria usada. Todas as outras pessoas estavam visíveis no momento anterior ao brinde. Somente ela teve o tempo e o acesso necessários. Senhora Arkwright desabou na poltrona. Franklin cobriu o rosto com as mãos. Nora chorou baixinho perto da janela. Helen foi conduzida até a porta principal, sem resistir. Antes de sair, porém, levantou o rosto e fixou os olhos em Miss Marple. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Perfeição, respondeu Miss Marple. Nunca vale o preço da liberdade de outra pessoa. A porta se fechou e o silêncio tomou a sala mais uma vez. Não era mais o silêncio do choque, mas o silêncio da revelação inevitável. A justiça moral havia sido restabelecida. Miss Marple se retirou devagar, conduzindo o sargento até o jardim para explicar os últimos detalhes.
A verdade havia se revelado, como sempre faz, quando as aparências finalmente deixaram de sustentar o peso da ilusão. Quando Helen foi conduzida pela porta principal, sob o olhar atônito dos convidados restantes, a atmosfera na propriedade Arkwright mudou completamente. O choque inicial, antes disperso entre desconfianças e rumores, transformou-se em um silêncio pesado, quase respeitoso diante da gravidade dos fatos. A fachada social, cuidadosamente construída ao longo de anos, se desintegrava diante de todos, revelando o que Miss Marple já havia percebido desde o início. Aquela família vivia sob o peso de expectativas rígidas, de convenções sociais inflexíveis e de uma necessidade constante de parecer impecável, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. O sargento Belmont, ainda assimilando a velocidade com que tudo acontecera, agradeceu discretamente a Miss Marple antes de acompanhar Helen até o carro que a levaria para a delegacia. Ele sabia que, sem a intervenção da idosa, provavelmente levaria dias para perceber algo que para ela era cristalino. A clareza de sua observação, a forma como percebia cada detalhe, desde a posição de uma taça até a hesitação de um gesto, transformava situações complexas em conclusões diretas. Era isso que tornava Miss Marple tão necessária em momentos como aquele. Dentro da casa, Franklin Arkwright caminhava em círculos, sem conseguir esconder a raiva e o desespero. Ele não se conformava com o fato de sua irmã ter sido responsabilizada pelo crime. A cada volta pelo corredor, a respiração ficava mais pesada, como se tentasse criar uma justificativa lógica para algo que logicamente não podia ser defendido. Para Franklin, nada importava mais do que o nome da família. E ver o nome dos Arkwright ligado a um assassinato era insuportável. Já a Sra. Arkwright permanecia sentada, imóvel, com os olhos perdidos num ponto distante. Não chorava, não falava e tampouco reagia às tentativas de consolo dos convidados. Era evidente que não sofria apenas pela filha, mas pelo impacto que aquela prisão teria sobre a reputação deles. A preocupação da matriarca nunca fora com sentimentos, era com aparências. E agora a aparência estava destruída. Mr. Arkwright, por sua vez, tentava organizar mentalmente o que aconteceria dali para frente. Conversava consigo mesmo, murmurando sobre como protegeria o patrimônio, o nome e, talvez, o pouco de dignidade que restava. Era nítido que ele já fazia cálculos sociais, financeiros e familiares, como se tentasse encontrar algum modo de abafar o escândalo. Mas havia um entendimento silencioso no ar de que nada poderia ser abafado. A verdade, uma vez revelada, não podia mais ser recolocada para dentro da caixa. Nora Caldwell, que permanecera próxima da janela durante toda a revelação, agora observava o jardim escuro com olhos marejados. Não havia vingança nem triunfo em sua expressão, apenas tristeza. A tristeza de quem amou alguém que nunca teve chance de viver o futuro que desejava. Para Nora, a tragédia não era apenas o crime em si, era a perda da possibilidade de reconciliação, de conversas nunca concluídas, de decisões adiadas. Adrian era, para ela, uma vida interrompida pela ambição e pelo controle. Miss Marple aproximou-se da jovem com suavidade. "Minha querida, sinto muito pelo que aconteceu", disse ela com sinceridade. "Adrian era um bom rapaz." Nora assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. "Ele merecia mais do que essa vida, ou essa morte." "Merecia, sim", respondeu Miss Marple, "e por isso a verdade precisava vir à tona. A justiça não restitui o que foi perdido, mas impede que injustiças futuras se repitam." Nora não respondeu, apenas respirou fundo
e voltou a olhar para o jardim, como se buscasse alguma paz na escuridão. Com o passar dos minutos, os convidados foram sendo liberados pelo sargento Belmont. Alguns saíram cabisbaixos, outros cochichando, e poucos lançaram olhares acusadores para a família Arkwright. Não era difícil prever que o nome deles seria assunto de conversas por semanas, talvez meses. A imagem de família exemplar estava destruída, e em vilarejos como Hollingford, reputações quebradas custam a ser reconstruídas, quando são reconstruídas. Quando a maioria já tinha ido embora, Miss Marple caminhou em direção à saída, observando a propriedade pela última vez. O jardim, agora iluminado apenas por poucos postes e pelo brilho fraco da lua, parecia diferente do cenário radiante que testemunhara pela manhã. As flores ainda estavam no lugar, a decoração intacta, mas a atmosfera havia mudado completamente. Aquele espaço não representava mais celebração. Era o palco silencioso de um crime. O sargento a alcançou na porta. Miss Marple, disse ele, ajeitando o chapéu, devo admitir que ainda fico impressionado com a clareza com que a senhora vê tudo. Eu jamais teria notado a posição daquela taça. Não foi apenas a taça, meu caro, respondeu ela com um sorriso leve. Foi a soma das pequenas coisas, a pressa disfarçada, o controle excessivo, as palavras ditas com medo e as palavras que nunca foram ditas. Belmont assentiu, percebendo que o trabalho deles ainda estava longe de terminar. Terei de lidar com muita papelada, muitos depoimentos. Mas, pelo menos, sabemos a verdade. A verdade sempre se revela, sargento. Mesmo quando tentam escondê-la sob camadas de boas intenções e expectativas sociais. Do lado de fora, a brisa noturna percorreu o caminho de pedras. Miss Marple seguiu devagar, apreciando o silêncio da madrugada após um dia tão tumultuado. Não havia satisfação pessoal em resolver um caso como aquele, apenas a convicção de que a justiça fora preservada. E para ela, isso era o que sempre importava. Ao passar pelo portão, olhou para trás uma última vez. A casa dos Arkwright permanecia imponente, mas vazia de sua antiga grandiosidade. Era apenas um lugar onde uma tragédia havia acontecido e onde uma verdade teimosa insistira em vir à superfície. Miss Marple caminhou pela estrada estreita que levava ao centro da vila, deixando para trás a propriedade silenciada. Amanhã, pensou ela, seria outro dia. Talvez mais tranquilo, talvez igualmente repleto de pequenos mistérios, pois o mundo, em sua experiência, nunca ficava quieto por muito tempo. Enquanto seus passos suaves se afastavam, o que restava em Hollingford não era apenas a lembrança de um casamento destruído, mas o eco de uma lição que muitos preferiam ignorar. O desejo de controlar o destino alheio sempre cobra um preço, e a verdade, cedo ou tarde, exige ser paga.